Bom dia, meus amados e queridos amigos e irmãos da IPI Metropolitana de Brasília. Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o primeiro domingo do ano, estamos dando início à nossa nova jornada na caminhada neste ano novo. E eu fiz uma poesia para nós, nossa alegria e nossa meditação. Queria ler primeiro o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Salmo 118. Aí eu escrevi esta poesia, lembrando dos nossos heróis do passado que tanto nos inspiram na nossa caminhada terrena. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, ouvindo o lindo trinado dos pássaros, vendo o sol resplandecer no céu, muito feliz e agradecidas pelas bênçãos recebidas durante todo este ano, apesar das dificuldades enfrentadas, mas vencidas pela sua graça infinita. Venho humildemente te suplicar, me concedas neste novo ano a pureza e resignação de Maria, a fé de Abraão, a sabedoria de Salomão, a paciência de Jó, a coragem de Josué, o heroísmo de Esther, o perdão sem limites de José pelos seus irmãos, a intrepidez de Pedro, a conversão genuína de Paulo, a hospitalidade de Marta e Maria, a perseverança de Ana, a ousadia de Débora, a caridade de Dorcas, a amizade e carinho de Ruth por Noemi, a consagração de Daniel, o coração amoroso de Davi, a tolerância de Moisés e a sua incomensurável paciência, o amor sem limites de Jesus pela humanidade. Reveste-me, Senhor, destes dons, para que vejam em mim as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus, para a honra e glória sempre ao seu nome. Amém e amém. Feliz 2021 para todos os irmãos, com as bênçãos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigada. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto
buscar tua voz, ouvir teu amor, sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nessa manhã. Primeira escola dominical do ano de 2021. E nós estaremos estudando a 8ª lição da nossa revista Família Cristã, com o tema Pela Graça de Deus, para a sua glória e para o bem do mundo. Então, família foi constituída por Deus pela sua graça, para a sua glória e para o bem do mundo. Eu gostaria de orar com vocês antes de nós começarmos a lição. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Salvador, que nós nos reunimos essa manhã com o objetivo de glorificarmos ao Senhor através do estudo da sua palavra, Pai. Queremos que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio, de nos convencer de que a palavra do Senhor é a verdade e que nós possamos pôr em prática, Senhor, todas as coisas que aprendermos aqui, para a edificação da nossa família, para a edificação do nosso lar, para a honra e glória do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, todos os lares que estão assistindo à escola dominical nesse momento, todos os lares, Senhor Deus, que fazem parte da IPI Metropolitana de Brasília. Abençoe todos os lares que fazem parte da nossa família, Senhor Deus. Quer eles estejam assistindo nesse momento ou não, que o Espírito Santo de Deus os visite e os convença de que o melhor caminho a ser seguido é o caminho do Senhor, que a solução para a família, para que as famílias vivam bem em harmonia, é a família ser consagrada ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, pedir bênçãos especiais nesse ano de 2021 para nossas famílias, Senhor Deus, e para todas as famílias com as quais cruzarem nosso caminho, que nós possamos orar e o Senhor possa atender as nossas orações em prol dessas famílias, Pai. É o que eu peço e agradeço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar nosso estudo. Vamos falar um pouco sobre família. O tema de hoje é restauração dos lares familiares. Nós vamos ler, se vocês já quiserem preparando a Bíblia, Gênesis, capítulo 33, versículos de 1 a 17. Gênesis 33, capítulo de 1 a 17. Abram, deixa aí em stand-by, que nós já vamos ler daqui a pouco. Vamos falar um pouco da primeira família da Bíblia, a família de Adão, Eva, Caim, Abel, Sete e os outros filhos que eles tiveram, que nós sabemos que eles tiveram, mas a Bíblia não cita. Vamos falar um pouco dessa família, né? Nós sabemos que a família foi constituída por Deus e Deus achou que a família era perfeita, era boa, até que o pecado entrou no mundo. Adão e Eva desobedeceram, comeram o fruto da árvore que Deus havia proibido e o homem veio à queda. Com a queda, o pecado, nós sabemos que teve o primeiro homicídio na Bíblia. A inveja foi a primeira causa do primeiro homicídio que houve na família, né? Caim matou Abel porque as ofertas, né, das primícias de Abel foram mais bem vistas por Deus, foram aceitas por Deus e as dele não. Então, irmãos, a partir daí, a família começou a ser uma família onde houve e sempre haverá problemas. A família deixou de ser a família perfeita e se tornou numa família imperfeita. Mas não é porque a família que nós temos, com as quais nós fomos constituídos, não é uma família perfeita, é uma família após a queda, é uma família que já vem
do pecado, já conhece o pecado, já vivencia o pecado, que a nossa família não é abençoada por Deus e que nós não temos que amar a nossa família. Quando a gente vê que a família está se destituindo, a gente pergunta, é possível restaurar? Tem conserto? O que fazer? Adianta esperar uma solução? Então, diante da família que Deus nos deu, nós não escolhemos a nossa família. Deus escolheu a família para nós. Essa família que Deus escolheu para a gente não é uma família perfeita. Ela tem problemas, ela tem falhas. Mas, quando a gente vê que essa família está destituindo, a gente tem que parar, fazer essas perguntas e ouvir a resposta de Deus. O que Deus diz quanto a essas perguntas? É possível restaurar? Tem conserto? O que fazer? Adianta esperar uma solução? A resposta de Deus, está lá em Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Deus tem promessas grandiosas para as famílias. As famílias são a continuidade da humanidade. É nas famílias que nascem os grandes homens, os grandes servos de Deus, os homens usados por Deus. Então, as promessas que Deus tem para a família sempre são possíveis. Pode ser impossível aos nossos olhos, os problemas que a nossa família tem, mas a família é promessa de Deus e para Deus não é impossível. Todo e qualquer problema que tiver na nossa família, Deus consegue restaurar, consertar. Deus consegue fazer a família ser diferente e Deus é que nos dá a solução para os problemas. Lá em Lucas 18:27 diz: mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, quando a gente vê um problema dentro da família, grande aos nossos olhos, a gente acha impossível aos nossos olhos, nós temos que lembrar que Deus é maior do que todo e qualquer problema. Para Deus tudo é possível. Isso chama fé, isso chama confiança em Deus, isso chama acreditar que Deus é o Todo-Poderoso. Então, vamos pensar assim com a nossa família. Vamos ler o texto, então, que nós já separamos. É Gênesis, de 33, capítulo 33, versículos de 1 a 17. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: o filho com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Peraí, voltar um pouquinho. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram por último. Chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda os que tem. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele.
até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Então, diante do que nós lemos, nós vimos o quê? Uma família que nós já conhecemos a história, né? Nós já vimos a família de Jacó e Esaú. Sabemos que esses dois irmãos se desentenderam porque a bênção do pai foi para o filho mais novo, enquanto que a bênção deveria ter sido para o filho mais velho, que era Esaú. Esses irmãos ficaram 20 anos separados, afastados de si, um com medo de se aproximar do outro, porque tinha sido o quê? Jurado de morte pelo outro. Isso diante dos olhos, olha o quanto que Rebeca deve ter sofrido com essa desavença entre os dois filhos, com que ela causou, que ela ajudou a causar essa desavença entre os dois filhos. É uma família que estava destruída, mas é uma família que, aos olhos nossos, estava destruída para sempre, mas aos olhos de Deus é uma família que foi restaurada. Vamos estudar mais um pouquinho sobre isso. Para que uma família que está se destituindo, que está acabando, que está se separando, onde há muita desavença, consiga se recompor, é preciso primeiro haver oração e quebrantamento de coração. Aqui em Gênesis 32, de 9 a 11, a gente lê: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque: ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então, o que Jacó fez? Jacó orou a Deus. Então, diante de todo e qualquer problema difícil aos nossos olhos, impossíveis de serem restaurados aos nossos olhos, e nós queremos que esse problema seja resolvido para que a nossa família volte a ter harmonia, volte a ser uma família saudável, com amor, com respeito, dedicação um ao outro, nós precisamos primeiro orar a Deus, igual Jacó orou antes de ter um encontro com seu irmão Esaú. Muitos querem resolver os problemas familiares apenas falando com as pessoas, exortando, etc. Porém, antes de falar com os membros da família, devemos falar com Deus. A oração pode mudar o nosso coração, o coração dos entes queridos e também a circunstância. Há realmente situações em que não dá só para conversar. Às vezes você reúne a família para conversar, a discussão se torna maior, a desavença se torna pior, né? Mas quando nós oramos, colocamos o problema diante de Deus e esperamos a hora certa para a gente reunir a família e conversar, Deus age, o Espírito Santo de Deus vem, traz aquela paz, aquela mansidão, apazigua a situação e a família é restaurada. Todos creem nisso, irmãos?
Nós podemos agora olhar para a nossa família, para o problema que a nossa família está enfrentando, para a situação que a gente acha impossível de ser resolvida na nossa família, orarmos a Deus e crer que Deus vai agir e que esse problema para Deus é muito pequeno, porque nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém, espero que sim. Vamos acreditar na nossa família, vamos acreditar no amor que nos une, vamos acreditar no propósito que Deus teve quando Ele nos reuniu como família, quando Ele escolheu para nós mãe, pai, irmãos. Deus nos colocou para sermos harmoniosos, para convivermos em paz, para convivermos em amor, em dedicação, em ajuda um ao outro. Olha, quão bonito é quando uma família se reúne, todos de mãos dadas, e se consagram ao Senhor, colocam todas as dificuldades, todas as lutas, todas as desavenças ao Senhor, pede ao Senhor, ao Espírito Santo, que seja com eles, que os oriente. Essa família, irmão, pode ser o problema que for, será uma família restaurada. O segundo tópico que a gente pega dessa história de Jacó e Esaú, da desavença desses irmãos e na reaproximação desses irmãos, é que é preciso haver gestos que despertem simpatia dentro de uma família quando há algum problema entre os membros. Lá em Gênesis 32, de 13 a 15, a gente lê: E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Jacó estava numa situação boa. Era um homem que Deus o havia abençoado com bens. Tinha servo, serva, muitos gados, muitas cabras, muitos bodes. Mas e Esaú? Esaú era muito mais rico, muito mais bem-sucedido do que Jacó. Precisava Jacó pegar do que ele tinha, esse tanto de presente, e dar para o seu irmão? Presentes e mimos para demonstrar o quê? Amor. Ele não estava dando esse tanto de presente que nós lemos para o irmão, porque o irmão precisava. O irmão tinha muito, muito mais que ele. E ele certamente sabia disso. Mas ele quis demonstrar para o irmão que com aqueles presentes, que ele tinha amor por ele. Que ele queria dar do que ele tinha de coração uma parte para o irmão. Então, quando há algum problema na família, quando há alguma desavença, entre o casal ou entre os filhos, um presente não precisa ser coisa cara. Pode ser um buquê de rosas, um chocolate, um livro, qualquer coisa, qualquer mimo que você der com amor para o seu irmão. Por mais irado que ele esteja com você, ele vai pensar: poxa, eu não gosto dele, nós brigamos, ele fez isso comigo, mas ele me deu esse presente. Não vou querer, joga para o lado. Mas a qualquer momento ele vai olhar para aquele presente e ele vai lembrar: meu irmão quer reconciliação, meu irmão me ama, meu irmão quer o meu perdão, por isso ele me presenteou. Então, às vezes um presente, uma coisa qualquer, não é para se comprar uma pessoa, mas é para se conquistar, para demonstrar que você se importa, que você gosta, que você quer se reconciliar com aquela pessoa. Esse foi o objetivo de Jacó ter juntado todos aqueles presentes para o seu irmão Esaú, mesmo sabendo que seu irmão Esaú não precisava e que seu irmão Esaú não gostava dele, que estava com ainda a intenção de matá-lo e a todas as suas mulheres e todos os seus filhos. É corajoso, irmão? Uma atitude dessa é corajosa, que às vezes os problemas a gente não pode ficar postergando, a gente tem que encarar de frente, principalmente dentro de uma família. Não é? Nós estamos com o nosso irmão hoje, não sabemos se vamos estar amanhã. Estamos com nossos pais hoje, não sabemos se vamos estar amanhã. Sabemos que um pai e uma mãe que ama todos os filhos de igual modo,
né, sofre muito com essas desavenças, com essas brigas, que os filhos sofrem muito quando os pais não se dão bem, quando os pais estão em desarmonia. Então, vamos pensar, né, vamos agir, vamos ser pessoas que joguem a toalha, vamos ser humildes e vamos procurar aproximarmos do nosso irmão para reconciliarmos. Já haviam passado 20 anos, Jacó já tinha uma vida estabelecida, já tinha mulher, já tinha filhos, já tinha servos, servas, gados. Por que que ele tinha que ir atrás do irmão Esaú? Para morrer? Não, para reconciliar. Reconciliação faz parte de uma família. Restaurar o amor de irmãos gêmeos, os quais eles eram, não é? Para fazer feliz aos restos da família. Família, a gente pensa que não, mas é a coisa mais importante que Deus fez para nós aqui na Terra. Pessoas que têm laços conosco, laços de sangue, sanguíneos, pessoas que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, pessoas que passaram a infância juntos, pessoas que tiveram o mesmo ensinamento, um irmão que protegeu o outro, que aprendeu com o outro, né? Um pai que ama a mãe, uma mãe que ama o marido, dá bom exemplo para os filhos. Isso é uma família harmoniosa, uma família saudável. E a gente tem que lutar para que a nossa família continue assim. O gesto pode desarmar as pessoas e criar situações propícias para a aproximação e o estabelecimento da paz. Não existe família perfeita, mas existem muitas famílias que conseguem viver em paz. E essas famílias que conseguem viver em paz é porque elas têm gestos carinhosos, gestos de dedicação, demonstram preocupação, demonstram carinho, demonstram amor um pelo outro. Essas famílias, elas conseguem, apesar de todos os problemas, de todas as diferenças, ter uma aproximação de uns com os outros e viverem em paz. Entre as famílias deve haver paz. A arte de despertar simpatia. Como é que eu cativo a simpatia? Como é que eu convivo bem com os membros da minha família? Conversando, desejando o melhor para o outro, trazendo colorido para a vida do outro, né? Dividindo as coisas do dia a dia, as coisas boas do dia a dia e também dividindo os problemas, ajudando a solucionar, com diálogo. Um deve gostar de conversar com o outro. Olha essa cena. Um passa bons fluidos para o outro, os corações se alegram e a harmonia, a simpatia entre os membros da família é estabelecida. Eu converso com todos os membros da minha família, eu sento para conversar com meu pai, eu sento para conversar com minha mãe, eu sento para conversar com meus irmãos, eu me interesso pelo estilo de vida deles, pelo que eles fazem, eu procuro saber quais as dificuldades que eles estão enfrentando, eu procuro saber se eles estão saudáveis, se eles estão bem com Deus. Eu tenho esse interesse, eu converso com meu marido, o meu marido conversa comigo, ou o marido, você conversa com a esposa. Procuro saber como é que está a vida, o que ela está achando, o que ela está sentindo. Ter interesse pelas pessoas é uma coisa que a família tem que cultivar, tem que aprender a fazer. Hoje em dia, o mundo está muito tecnológico, cada um no seu celular, cada um com seus amigos, cada um com seus problemas e essas coisas, o diálogo, o você olhar no olho, olho no olho, você estabelecer uma harmonia, você demonstrar que tem empatia, você ser solidário com os membros da sua família, às vezes fica muito difícil, né? A gente vai deixando. Às vezes eu convivo com a pessoa na mesma casa, nem bom dia eu dou para essa pessoa. Às vezes chego, minha mãe e meu pai já estão dormindo, meus filhos já estão dormindo, e a vida vai passando. Isso não pode acontecer dentro de um lar cristão. No lar cristão, um tem que ter amor, um tem que ter interesse, um tem que ter empatia e simpatia
pelo outro. Vamos procurar mudar, irmãos. Vamos pegar um 2021 diferente. Vamos aproveitar esse gancho que nós estamos começando um novo ano. Vamos procurar restaurar as nossas amizades dentro do lar. Vamos procurar sermos mais próximos das pessoas que moram conosco, que convivem conosco. Vamos ser empáticos e simpáticos com aquelas pessoas que Deus escolheu para dividir a vida conosco. Amém? Um outro exemplo de que os gestos, às vezes, resolvem problemas grandiosos, é esse que nós vamos ler aqui agora. Deixa eu ver qual que é o texto bíblico aqui. 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 23. Nós vamos ver uma história sobre Eliseu, profeta Eliseu. Então, quem quiser acompanhar na Bíblia, é 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. A história começa assim. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-se os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha que história linda, né? Que situação linda essa. Eliseu, o rei da Síria, mandou que os homens achassem, localizassem e matassem a Eliseu. Eliseu simplesmente orou a Deus e pediu para que Deus cegasse todos aqueles homens.
que desse cegueira a eles, e os guiou para Samaria, diante do rei de Samaria, do rei de Judá. O que aconteceu? O rei perguntou se era para matá-los. Eliseu disse, não é para matá-los. Eu quero que vocês os alimentem, dê água e deixe que eles voltem para o seu Senhor, para que eles vejam que nós não estamos como inimigos, que nós não queremos guerra, que nós queremos viver o quê? Em paz para com eles. E assim foi feito. O que aconteceu? Quando eles chegaram, contaram para o rei da Síria o que havia acontecido, o rei da Síria cessou com as guerras e nunca mais houve investidas da Síria contra as terras de Israel. Eram inimigos de anos e anos e anos, né? Com essa atitude de Eliseu, o que aconteceu? A paz foi estabelecida entre esses dois vizinhos. Então, uma atitude simples como essa, às vezes demonstra, fala, eu não quero guerra, eu quero paz. Convence a pessoa que está de guerra. Dentro da nossa família é a mesma coisa. Às vezes tem irmãos que não se dão, marido e mulher que não combinam. Mas quando há uma atitude branda, uma atitude de jogar a toalha, uma atitude de reconhecer que eu quero paz entre eles, a paz é restabelecida, a harmonia volta para o lar, as famílias passam a viver bem, crescem. Porque a família que vive em paz, ela prospera, tanto em espiritualidade como financeiramente e até numericamente falando. Mais uma coisa que é preciso haver, preciso que se faça para que haja uma restauração de um lar que está em dificuldade. É preciso haver disposição para o perdão entre os membros daquele lar, entre os membros daquela família. Seja essa família só dentro de uma casa, seja em várias casas, mas dentro dessa família. Lá em Gênesis 33, 3, 4 diz, e ele, mesmo adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Esaú podia estar vindo ao encontro de Jacó, armado até os dentes, doido para se vingar, para matar seu irmão e matar toda a sua família. Mas quando ele viu que o seu irmão tinha prostrado em terra, à frente de todo o exército, 7 vezes, em sinal de arrependimento, pedindo perdão do irmão, o coração de Esaú foi o quê? Quebrantado. E ele correu ao encontro, abraçou o irmão, beijou e os dois choraram. Houve o quê aí? Houve um pedido de perdão, uma atitude humilde e houve um coração quebrantado de reconhecimento ao pedido de perdão, de liberação de perdão para o irmão. Às vezes, o que falta para que a família volte a ser restituída, volte a ter paz, volte a ser harmônica, volte a crescer, volte a ter amor, união no lar, é a humildade, é a falta de reconhecer que eu sou pecador, eu errei, eu preciso pedir perdão entre as pessoas que se ofenderam, as pessoas que não se gostam, as pessoas que estão em guerra, não é? Então, vamos observar, não vamos nunca nos pensar que eu sou a vítima. Se houve um rompimento entre duas pessoas, as duas estavam erradas. Se ambos reconhecerem que estavam errados, se ambos tiverem desejo no coração, orarem a Deus, pedirem, forem simpáticos, tiverem atitude de generosidade, de simpatia e empatia para com o irmão, e se reconhecerem que foram os culpados, pedirem perdão, a harmonia volta. O lar volta a ser de luz, de paz, de tranquilidade, volta a ter a alegria que precisa ter no lugar onde é o nosso descanso, né? O seio da nossa família, o nosso lar. Quando os corações se abrem para pedir e conceder perdão, a restauração da família acontece. Isso
é palavra de Deus. Isso é promessa de Deus para as famílias. As famílias não são perfeitas, mas as famílias foram constituídas por Deus, elas são amadas e protegidas por Deus. Deus se alegra com as famílias, principalmente com as famílias em harmonia. Então, olha, casal, quando estiverem brigados, tem que ter a humildade de pedir perdão, e a pessoa também tem que ter humildade de conceder o perdão. O perdão liberta as pessoas. Porque se eu estou dentro de um lar onde eu não me dou bem com alguém, onde está em desarmonia, onde o irmão odeia o outro, o irmão briga com o outro, não há descanso, não há sossego, não dá vontade de voltar para casa. Né? E isso agrada a quem? O inimigo, não a Deus. Né? Então, tem que reconhecer que o pedido de perdão e a liberação do perdão é um gesto divino, é uma coisa que deixa o coração do Senhor feliz, o coração dos membros da família felizes, os próprios corações felizes, liberta dessa pesada situação que é voltar para casa irado, triste, magoado. Não é? Eu acho que deve ser a pior sensação. Então não deixe, irmãos, que as brigas, as intrigas, as bobeiras, porque muitas vezes os irmãos brigam por bobeira, por orgulho, por inveja, por outras coisas. Tirem o que há de melhor, que é a harmonia do lar cristão. Vamos pedir perdão, vamos liberar perdão. É importante, é agradável a Deus, né? E faz com que a gente viva em paz. Um coração guiado por Deus está sempre disposto a perdoar. Orar a Deus, pedir que Deus quebrante o coração, que Deus tire toda a mágoa, que Deus mude a forma com que eu olho para o meu irmão. E Deus vai atender. Esse coração vai ser... Eu sei que o coração humano é um coração de pedra, mas Deus transforma todo e qualquer coração de pedra em coração pulsante, em coração sanguíneo, coração vivo, disposto a perdoar, a bater com alegria quando se trata de um membro da família. Nós temos que liberar perdão para toda e qualquer pessoa, mas para a família é primordial. Porque a família foi constituída por Deus, a família é o que Deus escolheu para nós. Nós temos o dever de sermos felizes, de sermos harmônicos dentro do nosso lar. Então não vamos ficar com orgulho, vamos ser humildes, vamos pedir perdão, vamos liberar perdão, não vamos nos colocar na situação de vítima. Se houve desavença, os dois erraram, os dois precisam ser reconciliados. Restauração dos laços familiares. Deixa eu colocar aqui para vocês guardarem. Primeira coisa, nós temos que ter oração e quebrantamento de coração. Depois, nós temos que ter disposição para liberar perdão. E terceiro, nós temos que ter gestos que despertam a simpatia dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos. Não vamos viver numa casa onde não tem amor, não tem cuidado, não tem interesse pelas coisas dos outros. Nós vamos viver numa família, porque às vezes uma família não está numa casa só, está em vários lares. Esses lares têm que ter harmonia, tem que ter paz, tem que ter a presença de Deus, tem que ter disposição para o perdão, oração e quebrantamento de coração, gestos que despertam simpatia. Somente assim, irmãos, nós vamos ter uma família que foi instituída pela graça de Deus para adorar a Deus e para servir ao mundo de uma forma diferenciada das outras famílias. Amém? Essa é a lição de hoje. Que Deus os abençoe, que as nossas famílias sejam olhadas por nós com olhares diferenciados, que nós possamos olhar para a família agora com o coração, com a visão, com os olhos guiados pelo Espírito Santo, para que dentro de nossa família não haja nenhum
desavença, que em nossa família reine a paz. Então, que o Senhor nos abençoe e que à noite nós possamos estar aqui de novo, na presença do Senhor, para consagrarmos a nossa vida e a vida, da nossa família, ao Senhor. Até a noite.